você! Alô você, meu aluno de todo o Brasil! As pessoas perguntam assim, pô, mas esse professor já começa empolgado? Mas tem que começar, meu filho. Sabe por quê? Porque nós vamos começar o nosso curso de Lei 8.112 de 90, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Por quê? Por vários motivos. Primeiro que ele está presente em 100% dos concursos federais. Ele está previsto na maioria dos concursos públicos do Brasil. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Auditor da Receita, Delegado de Polícia, INSS, Banco Central, tribunais. Em todos os lugares onde a União está presente, a gente tem o quê? A Lei 8.112 de 90, porque é ela que regulamenta os agentes públicos, ou seja, as pessoas físicas que trabalham dentro das entidades administrativas e entidades políticas, ou seja, administração pública. Aí você chega para mim e fala, meu Deus, o Evandro está falando um monte de coisa complicada. Lógico, né, filho? No começo da aula você não sabe agora o que é administração pública, quem é o Estado, quem são as pessoas políticas, quem são as pessoas administrativas. Você não sabe aquelas nomenclaturas que, a princípio, parecem ser pesadas na sua cabeça. Mas a partir de agora, nesse curso de Lei 8.112 de 90, você vai descobrir que de uma prova de 100% do direito administrativo, a gente resolve de 60% a 70% só com a Lei 8.112 de 90. Por isso que ela é importante estar na sua cabeça. Antes de começar, eu vou explicar para você como vai funcionar o curso. O nosso curso, ele é da Lei 8.112 de 90, mas você vai ver que eu tenho que introduzir a Lei 8.112 de 90 com a organização da administração, que é um tópico do direito administrativo, porque senão você não consegue compreender. Se eu tentar entrar diretamente no artigo 1º da lei e começar a trabalhar com você, você vai ficar perdido com nomenclaturas fáceis, tranquilas. E outra, você vai ter problema na resolução de questão, porque a nomenclatura é fácil, mas se você não tem a introdução, você não consegue compreender ela da lei do jeito que deve funcionar. Porque eu não trabalho só 8.112 no curso. Você obrigatoriamente tem que trabalhar 8.112 de 90 junto com o artigo 37 da Constituição Federal de 88, porque as regras são parecidas e em algumas se repetem. Ou seja, a 8.112 de 90, ela repete o texto de lei do artigo 37 da Constituição, que diz respeito à administração pública. Isso a gente vai ver também no nosso curso. A orientação é o seguinte: você tem um PDF e no seu PDF, o nome desse PDF é Caderno de Acompanhamento de Aula. Caderno de Acompanhamento de Aula. A orientação é que você marque todas as instruções que a gente está dando para você e você acompanha. Você vai ver que tem muitos exercícios no curso, você vai ver que está muito direcionado. Então, sem mais delongas, já vamos começar a introdução à Lei 8.112 de 90. Bem, pessoal, para a gente pegar a parte introdutória, a gente tem que aprender quem é a administração pública. Porque se a 8.112 de 90 são os agentes públicos, ou seja, pessoas físicas que trabalham dentro da administração pública, a gente tem que entender quem é a administração pública. Antes de trabalhar quem é a administração pública, eu queria dar uma noção clara para você. Vem aqui. No direito, existe a noção das pessoas. Eu tenho dois tipos de pessoas. Eu tenho as pessoas que podem ser classificadas como pessoas jurídicas e eu tenho as pessoas que podem ser classificadas como pessoas físicas. Na regra, qual é a diferença entre uma e outra? A diferença é que as pessoas físicas trabalham a teoria da realidade e as pessoas jurídicas trabalham a teoria da ficção. Ou seja, a pessoa jurídica é aquela que existe só no papel, é aquela empresa, por exemplo, o Alfa Online que você está assistindo a aula é uma pessoa jurídica, é uma empresa que foi criada para desenvolver um tipo de serviço, ou seja, nós podemos ter direitos e obrigações com você, não podemos? Então, a regra geral é que a pessoa jurídica tem direitos e obrigações. A pessoa física é aquela palpável, aquela que existe, ela também tem direitos e obrigações. E é exatamente essa noção que a gente vai trabalhar no curso, em que as pessoas jurídicas, pela teoria da ficção, elas vão representar a administração pública. E as pessoas físicas que nós vamos trabalhar aqui, elas vão ser quem? Os agentes públicos. Ou seja, são pessoas físicas que trabalham dentro das pessoas jurídicas do Estado. Ou seja, você que está estudando aí, você quer fazer parte de quem? Das pessoas físicas classificadas como agente público. Tranquilo?
O que a gente vai aprender agora aqui é a noção de pessoa jurídica do Estado. Agora, pessoal, as pessoas jurídicas, elas podem funcionar de duas formas. Elas podem funcionar tanto pessoas jurídicas que cuidam da coletividade, como elas podem ser pessoas jurídicas que cuidam da individualidade. Isso aqui eu estou falando a grosso modo, porque você vai ver que existem pessoas jurídicas que cuidam do bem-estar público, que é chamado pessoas jurídicas de direito público. E eu tenho também pessoas jurídicas que cuidam da individualidade, ou seja, pessoas jurídicas de direito privado. Evandro, o Alfa Online é pessoa jurídica de direito o quê? Nós somos pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, nós temos direitos e interesses individuais, a princípio. Você vai ver que existem pessoas jurídicas de direito privado que prezam também pela coletividade. E eu vou te mostrar como é que funciona. Eu estou dando aqui a regra geral. Tranquilo? Então, você sabe que existem pessoas jurídicas e pessoas físicas. Você sabe que existem pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. O que eu estou criando para você é simplesmente um esboço na sua cabeça. Não precisa entender ainda não. Calma, que a gente vai construindo isso bloco a bloco. Vamos aqui agora que eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é a administração pública? Pessoal, a princípio você vai colocar a administração pública de uma forma simples. Você vai dizer que a administração pública é sinônimo da palavra Estado. Toda vez que eu falar Estado para você e eu falar administração pública, você vai dizer o quê? Que são sinônimos. Por exemplo, um aluno me pergunta, Evandro, a Caixa Econômica Federal é Estado? Eu falo, é. Evandro, o Banco do Estado do Nordeste é Estado? Eu falo, é. O Correio também? Também. O INSS? É. Banco Central? Sim. Todo mundo que eu falei agora são exemplos de administração pública, exemplos de quê? De Estado. Só que agora a gente vai começar a estudar de uma forma organizada. Pessoal, quando eu falo em administração pública no Brasil ou Estado, só existem 4 pessoas em cima, mais 4 pessoas embaixo. Ou seja, eu vou dizer para você que só existe 8 pessoas, somente 8 pessoas que são classificadas como administração pública ou Estado. Evandro, só existe 8 pessoas do Estado, só e mais nenhuma outra. Isso aqui que eu vou dar para vocês, que eu nem falei ainda, é chamado de rol taxativo. É a primeira forma de se acertar na prova. Ou seja, se tá que é, se não tá, não é. Então, quais são as pessoas do Estado? Eu tenho 4 pessoas políticas e 4 pessoas administrativas, que elas representam quem? A administração pública e o Estado. As 4 primeiras são fáceis. Quem são? União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses aqui são as 4 pessoas que são classificadas como as pessoas políticas, ou seja, as 4 primeiras pessoas da administração pública. E eu tenho as últimas 4, que são autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Nossa, Evandro, quer dizer que só existe essas 4 de cima e essas 4 de baixo e nenhuma outra mais? Sim. Só pode ser considerado Estado no Brasil ou administração pública União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Aí se eu mandar você falar direto em casa aí, você vai ter dificuldade. Agora olha como é que fica fácil se a gente abreviar. União, Estado, DF, Município não tem problema, você grava, porque é o seu dia a dia. Agora aqui embaixo é um pouco mais difícil, mas a gente criou uma frase, olha só, uma sigla. Fase. Quando alguém chegar para você em casa, ô filho, quem é administração pública? Você fala assim, administração pública é União, Estado, Distrito Federal e Município, a fase. União, Estado, Distrito Federal e Município, a fase. Caiu fora disso aqui, tá errado. Evandro, por que é a fase? Eu só inverto. Fundação, autarquia, sociedade e empresa pública. Tranquilo? Olha uma questão básica de concurso público, a CESP-PNB sempre cobra. É correto afirmar que as entidades paraestatais fazem parte da administração pública no Brasil? A pergunta é simples.
Se é um rol taxativo, só pode ser administração pública se tiver escrito aqui. A pergunta é, em algum lugar está escrito para estatal? Fala, não, então não faz parte da administração pública. Organização social, está escrito aqui? Não, então não faz parte da administração pública. Não são essas 4. Não são essas 4. Não compõe essas 8, não pode ser chamada de administração pública. Forma básica de responder questão de concurso. Pessoal, quais são as características marcantes das pessoas políticas? As de cima, União, Estado, DF, Município, elas têm as características de ser pessoas políticas. O que é ser pessoa política? É ter capacidade de criar lei, de legislar. Olha só, a União, pela Câmara e o Senado Federal, pelas Assembleias dos Estados, Câmara Distrital e Câmara dos Vereadores. As pessoas políticas podem criar leis, coisa que as administrativas não podem. Segunda característica, não existe hierarquia. Não existe hierarquia entre elas. Ou seja, uma não manda na outra. Porque eles trabalham através de cooperação. Então vamos lá. São pessoas políticas, você que está acompanhando no caderno, podem legislar. Não existe hierarquia. Olha aqui, ó. Não existe hierarquia, ou seja, um não manda no outro. E eles trabalham através de cooperação. E eles têm mais uma coisa importante. Eles exercem autonomia. Evandro, o que é autonomia? Autonomia é que cada um manda dentro das esferas deles. Tem gente que pergunta, Evandro, mas o presidente não manda no prefeito? Não, filho. Você vai visualizar assim, ó. Imagine que é uma rua onde tem uma casa grande, uma casa aqui, uma casa aqui, uma casa pequena. Estou criando uma metáfora. Isso é uma rua onde existe uma casa pequena, uma maior, uma grandona. Ou seja, União, Estado, DF, Município. Amigo, a sua casa pode ser pequenina, mas dentro da tua casa quem manda é você. A mesma coisa funciona aqui. Quem manda no município é o prefeito, quem manda aqui é o governador do DF e quem manda aqui é o presidente. Quer dizer que o presidente não manda no município. Eles são autônomos. Tranquilo? Agora, quais são as características marcantes das pessoas administrativas? São chamadas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. A principal característica dela é você saber o seguinte, que a primeira não existe aqui. Ou seja, aqui ela é entidade política, pode legislar, aqui não pode. A segunda característica é também não há hierarquia. Não há hierarquia. Ou seja, uma não tem hierarquia com a outra, ou seja, uma não manda na outra, e também a administração da União não manda nelas. Não existe isso. Tranquilo? Terceira característica. O que elas funcionam bem? Todas elas têm autonomia. É a segunda característica dela. O que são autonomia? Elas são independentes dentro da esfera de concentração delas. E a quarta característica marcante. A característica marcante é que enquanto essas pessoas aqui, todas elas são pessoas de direito público, ou seja, União, Estado, DF, Município, todas elas são pessoas jurídicas de direito público, não há diferença. A característica marcante dessas aqui é que elas podem ser tanto de direito público, quanto também podem ser de direito privado. Fica tranquilo que a gente vai estudar isso aí no tópico à frente, num quadro que você tem aí. O que eu preciso explicar para você agora é como funciona a administração indireta e a administração direta. Porque eu dei o esboço para você, você entendeu. Evandro, o que eu coloco na prova? Fácil. Você sabe que são considerados administração pública. Se trouxerem um rol de 9, está errado, você sabe que são 8. Se cair qualquer nome diferente disso aqui, você também sabe que está errado. Você sabe que para ser considerado agente público, ou seja, ser pessoa física que trabalha para a administração, você pode ser agente público ou numa dessas 4 ou nessas outras 4. E não pode trabalhar em um outro lugar. Evandro, entrei na União, sou agente público? É. Entrei numa autarquia? É. Entrei numa empresa pública? Também. Criamos as regras, União, Estado, DF, Município e a fase. Demos as características de cada um, porque você tem que ter esses apontamentos. Agora eu vou mostrar para você de uma forma simples como essas pessoas nascem, porque você tem que saber da onde se origina isso aqui. Tranquilo? Pessoal, olha só. Tá vendo esse quadro mais abaixo que você tem aí? É isso que a gente vai trabalhar. O que a gente vai trabalhar agora? Nós vamos trabalhar aqui as características mais marcantes
da administração pública indireta. Lembrando que é quem? A fase. É administração pública, Evandro? É. Só que, Evandro, você acaba de falar um nome diferente aí. Eu não tinha captado. Lógico, eu estou trazendo para vocês isso agora. União, Estado, DF, município são chamadas entidades políticas. É administração pública, não é? É. Só que ela recebe uma classificação. Ela é chamada de administração pública direta. Essas aqui são chamadas administração pública indireta. Ou seja, quando você lê o caput do artigo 37, diz lá: toda administração pública direta, União, Estado, DF, município, e indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, deverão obedecer aos princípios constitucionais expressos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, que é indireta, ao lado de União, Estado, DF, município, que é direta, tem que respeitar o artigo 37. São considerados o rol taxativo de 8 da administração pública. Agora eu vou trazer as características mais marcantes de cada um para a gente fazer a diferenciação e eu conseguir entrar no 8.112 com base para que você entenda. Autarquia, o que é natureza jurídica, meu filho? Natureza jurídica é para dizer se ela é pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Lá na administração direta, União, Estado, DF, município, eu disse que elas são pessoas jurídicas de direito público. Essas aqui são diferentes. A autarquia é a única que é considerada pessoa jurídica de direito o quê? Público. Todas as outras três são de direito privado. Olha só, o que eu estou dando para você aqui é a regra. Eu não vou trabalhar a exceção nesse curso, tá? Por exemplo, existem fundações públicas que são chamadas fundações públicas de direito público. Se a fundação pública vier na tua prova que ela é de direito público, na verdade ela não é uma fundação pública. Ela é uma espécie de autarquia. Evandro, que esquisito. É, porque ela vem escrito que ela é uma fundação pública de direito público. Aí a doutrina veio e disse, se a fundação pública for constituída como pessoa jurídica de direito público, ela não é fundação pública. Ela é uma espécie de autarquia, chamada autarquia fundacional ou fundação autárquica. Então isso eu não vou trazer. Por que eu estou falando? Porque às vezes você leu no livro e vai me mandar essa pergunta, tá? Então fica tranquilo. Estou trabalhando na regra. Você vai dizer que na regra, autarquia de direito público, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública são de direito o quê? Privado. A criação dela, a autarquia, é a única que é criada diretamente por lei. Todas as outras três são autorizadas. Ou seja, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública são autorizadas. Então, pessoal, olha só, tem diferença entre criada, autorizada, autorizada e autorizada? Tem. Por enquanto, eu vou só trazer a regra geral, o que você precisa para ser introduzido no 8.112,90, porque isso aqui é chamado organização da administração, é um tópico inteiro de direito administrativo. O que eu estou fazendo aqui é colocar você no mundo da 8.112, então vamos ter paciência. Vamos lá. É correto afirmar que a administração pública indireta é composta por autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Sendo a autarquia pessoa jurídica de direito público autorizada por lei. Já está errada a questão. O que a banca faz é inverter. Podemos afirmar que a fundação pública é pessoa jurídica de direito privado e criada por lei. Errado. O que eu estou fazendo para você é acertar as questões no concurso, entendeu? Então, o que eu estou dando aqui é as características marcantes. Eu costumo fazer uma brincadeira no presencial. Falo, meu filho, se eu falar Chitãozinho, você lembra do quê? Em casa você repetiu o Chororó. A mesma coisa. A autarquia, você lembra de quê? Direito público e criada por lei. É uma coisa ligada na outra. Essas brincadeiras toscas sempre funcionam para fim de concurso. Existe a especificidade de cada um. Você sabe por quê? Porque a autarquia você não tem como confundir. Ela é a única pessoa da administração indireta que é de direito público e é criada diretamente através de lei. Agora, você já reparou que fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, elas têm em comum que a natureza jurídica e a criação são iguais? Sim. Por isso existe a chamada especificidade. A fundação pública ela tem que ter uma lei complementar que especifique o campo de atuação dela. É a única que tem que ter lei complementar, então já fica fácil. Enquanto a autarquia, pessoa jurídica de direito público, que é criada, tem duas características só dela, a fundação pública tem uma característica que é só dela, que é o quê? Ter lei complementar. Agora, sociedade de economia mista e empresa pública, que eu posso dizer para você que é um pouco mais complicado, é porque você tem que trabalhar na regra geral, aonde? Nas diferenças. Ou seja, elas são iguais nesse tópico. Não tem especificidade, mas elas têm o quê?
Diferença. A diferença da sociedade de economia mista e empresa pública está situada em 2 lugares. Primeiro, está situado no capital de constituição e segundo, na forma societária. Eu estou abreviando, tá? Completa aí, capital e forma societária. Ou seja, a forma de sociedade que ele é composta. A sociedade de economia mista, ela tem que ter o capital 50% mais uma ação na mão do poder público. Ou seja, o controle acionário tem que estar na mão do poder público. Para você que está completando em casa, 50% mais uma ação da sociedade de economia mista na mão do poder público, ou seja, o controle acionário da administração. Já a forma societária, ela tem que ser obrigatoriamente constituída na formatação SA. Não pode ser outra formatação, somente na sociedade anônima. Sociedade de economia mista, 50% mais uma ação e constituída como sociedade anônima. Já a empresa pública já é diferente. O capital de constituição dela é 100% capital público, não obstante o fato de poder pertencer a mais de um ente. Isso você vai ver depois. Agora, 100% capital público, primeira diferença. A segunda, ela pode ser constituída sob qualquer forma admitida em direito, ou seja, ela pode ser inclusive SA, ela pode ser LTDA, pode ser inclusive uma forma não prescrita em lei. Qualquer forma que a lei constitui ela pode estar valendo. Agora, Evandro, eu não entendi. Empresa pública pode ser sociedade anônima? Sim, porque ela pode ser qualquer forma. A sociedade de economia mista é que só pode ser constituída sob sociedade anônima. Não admite nenhum outro tipo de forma societária. Então eu dei as características principais de cada uma. O que eu acabei de trabalhar com você? Toda a administração pública direta e toda a indireta. A gente vai trabalhar agora a competência e regime jurídico. E agora você vai entender o porquê que eu dei a introdução das pessoas da administração direta e indireta, porque são consideradas administração pública, tá? Olha só que a gente tem um negócio legal, a gente está estudando a Lei 8.112 de 90, ou seja, Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Então, na prática, o que a gente faz? A gente chega e a gente tira o Estado, o DF e o município da nossa explicação, a gente não precisa deles. Por quê? Porque na prática, a gente precisa trabalhar só a União, a autarquia federal, Fundação Pública Federal, Sociedade de Economia Mista Federal, Empresa Pública Federal. Para continuar com qualidade, eu vou dar exemplos para você. Por exemplo, Evandro, dá um exemplo de uma autarquia federal, INSS, de uma fundação pública, a Biblioteca Nacional, de uma sociedade de economia mista, tem duas bem famosas, Banco do Brasil e a outra é a Petrobras. Empresa pública, nós temos a Empresa Brasileira de Coal. O que eu estou dizendo aqui, eu estou dando exemplos para que você capte a noção. Tranquilo? O que eu vou trabalhar dentro da competência? A competência que eu vou trabalhar aqui é que você vai entender quem rege quem. Se é governo federal, se é justiça do trabalho, se é competência comum, se é competência do artigo 109 da Constituição e o regime jurídico, que é o mais importante. O que é o regime jurídico? Meu povo, eu falei para vocês que todas essas pessoas aqui, seja de cima ou seja de baixo, elas são chamadas pessoas o quê? Jurídicas do Estado ou da administração pública. Todas elas são pessoas jurídicas. Isso aí foi falado, não tem como a gente errar. Pessoa jurídica de direito público, privado, privado e privado. Mas mesmo sendo pessoas jurídicas de direito privado, elas foram criadas ou autorizadas através de lei. Então elas são constituídas como pessoas do Estado. Somente essa e somente essas aqui. Pelo menos no nosso campo federal, que é o que a gente está estudando. O que é um regime jurídico? Um regime jurídico é uma lei que regulamenta a sua situação laboral. O que é laboral? O laboral vem do trabalho, do labor. Quando você está trabalhando na iniciativa privada, você tem alguma coisa que regulamenta você, uma lei que regulamenta a sua vida laboral. Ou seja, regulamenta o seu regime jurídico. Quando você vai aposentar, como você vai assinar um contrato, como você vai sair, se você pode ser demitido, as faltas que você comete. Tudo isso é regido no sistema privado pela consolidação das leis do trabalho, ou seja, CLT. Aqui em cima no direito público, você vai ver que o nome é uma lei específica chamada Estatuto. Como a gente está trabalhando no governo federal, o nome do estatuto é Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, exatamente o que a gente está estudando. Então, como é que funciona, Evandro? Eu tenho que saber aqui quem é regimentado pelo estatuto. Olha, a União, a Fundação Pública e a autarquia, todas essas três são regimentadas por estatuto. Se é federal, é o estatuto, que é a Lei 8.112 de 90.
Ou seja, essa lei aqui é um estatuto porque ela cuida da situação das pessoas físicas que trabalham dentro dessa administração pública. Aqui embaixo, trabalhando numa sociedade de economia mista, numa empresa pública, a gente está regido pela CLT. Só que aqui é administração pública, todas as quatro são, então obrigatoriamente está regido pelo artigo 37 da Constituição Federal. Quando você pega o inciso 1, está dizendo que para trabalhar em regra na administração pública tem que fazer concurso público. Aí vem as perguntas. Evandro, se eu trabalho numa união, numa autarquia, numa fundação pública, eu preciso fazer concurso público? Precisa, porque está no 37. Para a sociedade de economia mista, empresa pública, eu preciso fazer concurso público? Precisa, porque está no 37. Olha aqui, para fazer para o Banco do Brasil, para a empresa brasileira, você tem que fazer concurso. Agora vem a parte mais fenomenal, que alguns de casa aí vão brigar comigo. Na união, autarquia e fundação pública, pessoal, mesmo a fundação pública, ela sendo de direito privado, a próprio artigo 1º da Lei 8.112 diz que a união, autarquia e fundação será regido pela Lei 8.112. Então ela entra na Lei 8.000. A fundação é de direito privado, mas ela é estatutária. Aqui em cima, eles ganham o quê? Estabilidade. Aqui embaixo, não ganha estabilidade. Jamais ganha estabilidade, sem estabilidade. Evandro, quer dizer que eu vou fazer concurso público e não vou ter estabilidade? Não. Logicamente, no decorrer do curso, você vai aprender por que funciona. O que eu falei, pessoal, do concurso público aqui, você vai ver que é a regra. Quem faz concurso público tem um cargo chamado cargo efetivo, ou é contratado. Agora, dentro dessa situação aqui, união, autarquia e fundação, todas as pessoas que entram através de concurso público, esquece um pouco a sociedade de economia mista e empresa pública. Todos que entram através de concurso são chamados de servidores efetivos. Só que no decorrer do curso você vai ver também que tem pessoas que entram na exceção sem concurso. Esses casos aqui são chamados cargos em comissão. Isso a gente também vai ver no decorrer do curso. Agora, Evandro, aonde o meu curso está centralizado? Filho, o seu curso está centralizado dentro da união, dentro da autarquia e dentro da fundação pública. Ou seja, é onde está regido pela Lei 8.112/90. Ué, afinal a gente não está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais? Então você já sabe que a partir de agora nós vamos entrar para trabalhar o estatuto de pessoas que em regra fazem concurso e que pode entrar também através sem concurso público. Tudo autorizado por quem? Pela administração. Lembrando que através de concurso é a regra, sem concurso é a exceção, e que essas pessoas aqui ganham estabilidade. Sendo que, para ganhar estabilidade, só funciona a regra. Cargo em comissão, jamais, cargo em comissão, você vai ver lá na frente, que jamais ganha o quê? Estabilidade no serviço público. Evandro, é muita informação. Não, filho. O que eu quero que você grave com calma, tranquilo, é o seguinte. Vamos lá. Evandro, na verdade, a 8.112 é o regime jurídico que cuida da situação laboral de quem trabalha na União, na Autarquia Federal e na Fundação Pública Federal? Sim, porque eu estou descartando esse estudo aqui, porque o meu estudo é da Lei 8.112/90, ou seja, o regime jurídico do trabalho de quem trabalha na União, Autarquia e Fundação, ou seja, os estatutários. Lembrando que aqui dentro eu vou ter pessoas que é a regra, através de concurso, ganha estabilidade, e através de sem concurso, que é a exceção, que é cargo em comissão, não ganha estabilidade. Tranquilo? Então, vimos aí a introdução nesse primeiro bloco, e a gente vai seguindo, pautado, e a gente literalmente vai arrebentar a boca do balão, assim que a gente vem entrando efetivamente na Lei 8.112/90. Fica com Deus, um abraço, e até o próximo bloco.